Catecismo sobre Nossa Senhora, Adultos, Lição 13. Ressurreição de Jesus Cristo, vinda do Espírito Santo, vida da Santíssima Virgem em Jerusalém. 339. Que fez a Santíssima Virgem depois da morte e sepultura de seu Divino Filho? Retirou-se para Jerusalém e passou os 3 dias antes da ressurreição numa sublime e contínua contemplação de todos os mistérios que acabavam de se cumprir e de todos os que haviam de seguir-se. 340. Que sentimentos se apoderaram então do coração de Maria? Foram sentimentos de profunda dor, amor ardente, vivos desejos e santa esperança. Estes sentimentos lhe inspiraram orações e suspiros abrasados, que São Boaventura procurou exprimir assim: Ó meu dulcíssimo Filho, onde estás? Por que tanta demora em aparecer-me? Peço-vos que não tardeis em vir ver-me. Vinde, ó minha glória, meu tesouro, vinde. Eu desejo mais do que tudo ver-vos. Vossa partida entristeceu-me amargamente. Que ao menos vosso regresso me console. Voltai, ó meu bem-amado. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, minha única esperança. Ó meu querido Filho, vinde a mim. 341. A quem apareceu Jesus Cristo em primeiro lugar, depois da Santa Ressurreição? A opinião comum é que Jesus Cristo apareceu à Santíssima Virgem logo depois de ressuscitado e que ela foi a primeira a vê-lo naquele estado glorioso. 342. Se assim foi, como é que o Evangelho não fala dessa aparição? O Evangelho não fala desse fato, sem dúvida porque é tão natural que o escritor sagrado julgou inútil mencioná-lo. Com efeito, como poderíamos duvidar disso, se, de um lado, considerarmos o amor de Maria a Jesus e a parte que tomou nas dores dele, e do outro, o amor do Salvador à sua mãe? Santo Irineu, Santo Ambrósio, Santo Anselmo, São Bernardino de Sena, São Vicente Ferrer, Soares e muitos outros teólogos admitem esta aparição e a dão como certa. 343. Por que apareceu Jesus Cristo em primeiro lugar à sua Santa Mãe? Para compensar abundantemente pela alegria inefável que então lhe inundou a alma, tudo quanto ela sofrera durante a paixão e sobretudo no Calvário. 344. Podemos ter ideia da alegria que Maria Santíssima sentiu quando viu seu filho ressuscitado? Como é impossível descrever a aflição da Santíssima Virgem presenciando a terrível agonia de Jesus sobre a cruz, assim também procuraríamos em vão explicar a alegria de tão bem-aventurada mãe, quando avistou seu divino Filho, glorioso e para sempre impassível. Enquanto as santas mulheres se encaminham para o sepulcro, com o fim de embalsamarem o corpo do Senhor, entremos com o piedoso São Boaventura na casa onde Maria, sempre inabalável na sua fé, espera cheia de confiança a hora da ressurreição. É a hora na qual o Oriente se ilumina pelos primeiros raios do dia. Jesus, vestido de branco, com o rosto resplandecente de glória, aparece repentinamente diante de sua Santa Mãe e saúda-a com ternura. Maria, exultando de alegria e de amor, dobra o joelho e o adora. Eis-me aqui, Mãe bem-amada, lhe diz Jesus, sou eu mesmo. E Maria, com ternura, aperta-o sobre seu coração amantíssimo, num êxtase de amor. Depois sentam-se e Maria contempla aquela fronte sagrada, na qual os espinhos deixaram vestígios.
as brilhantes cicatrizes de suas mãos e de seus pés, e certa de que toda a dor desapareceu de Jesus para sempre, agradece e exalta a Deus Pai, que de novo lhe restitui o Filho amado. 345. Que ensino achamos no procedimento de Jesus ressuscitado para com a sua Mãe Santíssima? Vemos que não só Jesus é fiel em nos socorrer em nossas penas, como também proporciona sempre consolação nos sofrimentos aceitos por seu amor. Se, a exemplo de Maria, soubermos esperar com confiança a hora abençoada de sua visita. Pois bem, que poderoso motivo para sermos generosos e constantes nas provações e nos sacrifícios que Deus nos reserva, a fim de nos assemelhar a seu Filho crucificado. Porque, sendo companheiros de Jesus nas suas dores, também teremos parte na sua glória. 346. Jesus Cristo não apareceu frequentemente à Santíssima Virgem. É fora de dúvida que Maria tenha gozado da presença quase contínua do Divino Salvador durante os 40 dias que ainda passou na terra até sua ascensão. Que conversação, com efeito, podia ser-lhe mais agradável do que a de Maria? Pode-se dizer que Maria só lhe fazia estimar a terra mais preciosa do que o céu, e lhe fazia uma espécie de violência para nela ficar, porque achava na alma de sua mãe mais graça, santidade e amor do que em todos os anjos juntos. 347. Como se deu a ascensão de Jesus Cristo? 40 dias eram descorridos desde a ressurreição, quando Jesus Cristo, aparecendo a seus apóstolos e discípulos reunidos no cenáculo e comendo com eles, lhes deu suas últimas instruções. Conduziu-os ao Monte Olivete, distante de Jerusalém, coisa de mil passos, que é o espaço de caminho que se podia fazer no dia do sábado. Chegado aí, diz São Boaventura, o Salvador abraçou sua mãe, despediu-se dos apóstolos e discípulos presentes, que se prostraram e lhe beijaram com respeito os pés sagrados. Jesus ergue as mãos e os abençoa. Todos estão vendo que se eleva lentamente ao céu. Vem uma nuvem luminosa que o oculta pouco a pouco. E estando eles atentos a contemplá-lo subindo ao céu, apresentaram-se 2 anjos vestidos de branco, que lhe disseram: Varões da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que se elevou ao céu, separando-se de vós, virá do mesmo modo como agora o viste subir. 348. Por que quis Deus deixar Maria sobre a terra depois da ascensão de Jesus? Santo Agostinho assevera que foi para que a Igreja não ficasse repentinamente órfã, para que a mãe, por assim dizer, fizesse as vezes do filho, e que sua presença aliviasse os pesares que a partida do Salvador havia causado. O padre Rupert nota que era muito a propósito que Maria ficasse ainda algum tempo sobre a terra, para ser a soberana da nossa fé e o exemplo das viúvas, como fora o modelo das virgens e das mães. Lemos nas revelações de Santa Brígida que um dia a Santíssima Virgem lhe disse estas palavras: Minha filha, Deus quis deixar-me longos anos sobre a terra, depois da ascensão do meu filho, para trabalhar pela conversão das almas, fortificar os apóstolos e os primeiros cristãos, enriquecer minha coroa, aumentar meus merecimentos e mostrar aos homens de que modo devem trabalhar no serviço de Deus, sem descuidar de tributar ao próximo o que as conveniências humanas exigem durante o tempo que temos para passar sobre a terra.
349. Para onde se retirou a Santíssima Virgem depois da ascensão de Jesus Cristo? Retirou-se no cenáculo, com os apóstolos e as outras mulheres que haviam seguido o Salvador. Todos prepararam-se por fervorosas orações para receber o Espírito Santo. 350. Que nos ensina nesta circunstância o padecimento de Maria Santíssima e dos apóstolos? Ensina-nos a atrair sobre nós a graça de Deus pelo recolhimento e pela oração, quando, no decurso de nossa vida, nos dispomos a cumprir certos atos mais importantes e cuja influência pode ser decisiva para a salvação. É sobre este exemplo de Maria e dos apóstolos que se funda o uso, universalmente admitido na Igreja, dos retiros e das novenas. 351. Como se deu a descida do Espírito Santo? Completos os dias de Pentecostes, que eram os 50 dias depois da Páscoa, e estando todos os discípulos juntos, em um mesmo lugar, perseverando na oração com Maria, mãe de Jesus, ouviu-se de repente um rumor grande, como de um vento impetuoso, que vinha do céu e encheu toda a casa onde estavam. E apareceu-lhes do mesmo tempo umas como línguas de fogo, que se repartiam e ficaram sobre cada um deles. E assim todos, cheios do Espírito Santo, começaram logo a falar diversas línguas, segundo o mesmo Espírito lhes dava o dom para as proferirem. 352. Como desceu o Espírito Santo sobre a Santíssima Virgem? O Espírito Santo repartiu seus dons entre os apóstolos, mandando-lhes raios de seu fogo sagrado. Mas reuniu-os todos sobre Maria, enriqueceu-a sem medida e comunicou-lhes suas graças tanto quanto é possível a uma simples criatura. Segundo uma piedosa tradição, o Espírito Santo desceu primeiro sobre a Santíssima Virgem. E depois que a chama divina, anunciando sua presença e simbolizando seus efeitos, pairou sobre a cabeça da Santa Mãe do Salvador, espalhou-se em línguas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos. É deste modo que Maria se tornou o canal da graça, a fonte da vida, a distribuidora dos dons celestes, a duplicante todo-poderosa junto ao Altíssimo, e, com o título de Rainha dos Apóstolos, recebeu o nome augusto e imortal de Rainha da Igreja. O que é positivamente certo é que, por causa de sua viva fé, de sua profunda humildade, de sua ardentíssima caridade, de sua inviolabilíssima pureza, numa palavra, pela supereminência de suas disposições, Maria merecia receber mais do que os outros a abundância dos dons e dos frutos do Espírito Santo. É até permitido crer que, como outrora seus desejos tinham estimulado a encarnação do Verbo e sua oração o primeiro milagre de Jesus, do mesmo modo, no dia de Pentecostes, o ardor de seus desejos acelerou a vinda do Consolador prometido pelo Salvador a seus apóstolos. 353. Então, o Espírito Santo não se comunicou do mesmo modo a Maria e aos apóstolos? No dia de Pentecostes, diz Cornélio a lápide, Maria Santíssima, como os apóstolos, e muito mais do que todos, foi revestida da virtude do Altíssimo e recebeu o Espírito Santo na suprema plenitude da força, para que ela sustentasse e suportasse todas as dores dos apóstolos, todas as cruzes dos fiéis e todo o peso da Igreja. Animada de um entusiasmo todo divino, Maria deu glória a Deus por Jesus Cristo, seu Filho. Deu-lhe graças em seu nome e no nosso,
por ter manifestado a onipotência de sua graça e de sua infinita misericórdia. Exortou os apóstolos a dedicarem-se ao ministério evangélico, a publicarem com nobre ardor a firmeza a divindade de Jesus Cristo, a estarem sempre prontos a sofrer e a morrer para o pregarem diante dos homens. Não se pode julgar que foi em consequência destas exortações de Maria, da sua oração e da força de suas brandas e sublimes palavras, que São Pedro se decidiu a pronunciar seu primeiro discurso. 354. Onde passou Maria os últimos anos de sua vida? Segundo uma tradição antiga e respeitável do Oriente, a Santíssima Virgem passou os últimos anos de sua vida em Jerusalém, morrendo na mesma cidade, cerca do ano 54 de nossa era. Obrigada a deixar Jerusalém por causa da perseguição que surgiu à morte de Santo Estevão, Maria retirou-se para Éfeso com São João, seu filho adotivo. Mas não se demorou em voltar à mesma cidade para onde tantos e tão queridas lembranças a atraíram. Passou ali os últimos anos de sua vida mortal, na oração, na visita dos lugares santificados pelo sofrimento de seu divino Filho, na instrução dos fiéis e dos apóstolos, os quais recorriam a ela em todas as dificuldades e recebiam os seus conselhos como oráculos. 355. Quais eram os pensamentos e os desejos de Maria? Maria não pensava senão em Jesus. Não se ocupava senão de Jesus e do que tinha sofrido pela salvação dos homens. Os interesses da glória de Deus, a conversão do mundo e os progressos da religião que fundara seu divino Filho eram as únicas coisas que a interessavam e lhe causavam alegria. Desde o dia da Ascensão, Maria não fez mais nada senão enfraquecer na terra. Inteiramente desapegada de todos os bens criados, não cessava de suspirar pelo céu, onde estava seu tesouro, e pelo momento que a reuniria de novo e para sempre a Jesus, único objeto de sua ternura e de seu amor. Esperando esta hora tão desejada, consolava-se no seu desterro, trabalhando sem descanso, por seus exemplos, orações e palavras, pela conversão das almas e pelo desenvolvimento da Igreja nascente. 356. Que devemos fazer para imitar o desapego de Maria? Bem convencidos, como Maria, de que a terra não é senão um lugar de passagem, devemos, sobretudo, erguer nossas vistas e dirigir nossas aspirações para o céu, nossa verdadeira pátria, onde está Jesus Cristo, nosso chefe, e onde, segundo a sua promessa, foi preparar-nos um lugar no dia de sua ascensão. Cuidemos de não nos apegarmos aos bens deste mundo, às vezes úteis, frequentemente perigosos. Se, em vez de possuí-los, tivermos a infelicidade de nos deixarmos possuir por eles, aprenderemos logo por uma experiência funestíssima que, se às vezes são bons servos, são sempre donos muito ruins. E considerando quanto, sobre a terra, são vãs as honras, curtas e raras as alegrias, frágeis as riquezas, e quão longas e numerosas são as penas, elevemos nossos corações e trabalhemos por uma vida pura e santa para merecermos a felicidade infinita que nos espera no céu. 357. Podemos, sem sermos sacerdotes, imitar o zelo ardente que abrasava o coração de Maria pela glória de Deus e pela salvação das almas? Sim, sem dúvida. E não só o podemos, mas o devemos. Porque, além do apostolado público, confiado ao sacerdote, existe um apostolado privado,
obrigatório para todos os fiéis, em virtude destas palavras de nossos livros sagrados. Impôs a cada um deveres para com o próximo. 358. De que modo podemos exercer tal apostolado? Podemos exercê-lo de vários modos, mas especialmente, primeiro, como Maria, oferecendo a Deus para este fim nossas orações, nossas penitências e até nossas ações ordinárias. Segundo, dando, em ocasião oportuna, bons conselhos e sempre bons exemplos aos que nos cercam. Terceiro, sustentando, segundo nossos meios, ora com nossa influência, ora com nosso dinheiro, as obras apostólicas que reclamam nossa dedicação. Propagação da fé, santa infância, vocações eclesiásticas ou religiosas, boa imprensa, escolas católicas e etc. – 359. Qual era a grande consolação de Maria durante os últimos anos de sua vida terrena? Sua grande consolação era nutrir-se diariamente com o corpo adorável de seu filho. Não se pode duvidar que a Santíssima Virgem não tenha participado menos frequentemente da Eucaristia do que os primeiros cristãos que comungavam todos os dias. Experimentava, a cada nova recepção do pão consagrado, a felicidade de que gozara na encarnação, ao ser unida corporalmente a seu divino Filho. A união não menos estreitíssima de seu coração ao sagrado coração de Jesus lembrava-lhe as primeiras alegrias da maternidade. Apesar de não poder recordar-se sem lágrimas da morte de seu filho bem-amado, gozava secretamente dos encantos divinos do seu triunfo. A dor e a alegria, dois sentimentos que permanecem opostos, atingiam em seu coração o mesmo grau de intensidade. – 360. Podemos ter parte nos frutos admiráveis que Maria recolhia na Sagrada Comunhão? Sim, com a condição de imitá-la no cuidado que tinha em praticar devidamente esta santa ação. 361. Que devemos fazer para isto? Devemos, primeiro, nos dias que precedem a comunhão, compenetrar-nos deste grande pensamento. Vou comungar. Como consequência disto, fazer com mais cuidado nossas ações e oferecê-las a Deus, assim como nossas orações, para alcançarmos as graças necessárias para bem comungar. Vigiar mais exatamente sobre nossos sentidos, em particular sobre nossos olhos e nossa língua. Enfim, purificar nossa consciência por uma boa confissão. Segundo, na véspera da comunhão, conservar-nos num recolhimento maior, pensar frequentemente na felicidade que teremos em receber a Jesus Cristo no dia seguinte e estimular em nós um desejo ardente de sua visita, pela consideração dos grandes bens que nos há de proporcionar. De noite, adormeceremos com este mesmo pensamento. Terceiro, na manhã de um dia em que devemos comungar, imaginar que nosso anjo da guarda nos dirige estas palavras ao sairmos da cama. Levantai-vos depressa para irdes receber o Deus que vos quer honrar com sua visita. Conservamo-nos num profundo recolhimento até voltarmos da missa. Quarto, durante o santo sacrifício da missa, reanimar nosso fervor, tendo cuidado de escolher sempre
uma intenção particular em nossa comunhão. Por exemplo, a vitória sobre uma tentação, a aquisição de uma virtude, a conversão de um pecador, o alívio das almas do purgatório e etc. Rezar com toda a piedade possível os atos antes da comunhão. E vendo quão grande é nossa miséria, oferecer a Jesus para suprir o que falta em nossa preparação, as disposições supereminentes com que nossa Divina Mãe se aproximava da mesa sagrada. Quinto, no momento da comunhão, entrar num sossego e recolhimento profundo, aplicando-nos unicamente ao grande ato que vamos cumprir e aproximando-nos da mesa sagrada com um amor cheio de confiança. De volta ao nosso lugar, unirmo-nos aos anjos que nos cercam invisivelmente e se prostram em um espírito perante o hóspede divino que acabamos de receber, tributar-lhe as homenagens devidas à soberana majestade, rezando devotamente os atos depois da comunhão. Sexto, depois da missa, consagrar um tempo conveniente à ação de graças. Sétimo, enfim, durante o dia, cumprir mais exatamente nossos deveres, lembrar-nos frequentemente do favor insigne recebido de manhã e multiplicar as aspirações de amor e reconhecimento a nosso Senhor. 362. Maria progrediu, sempre em graça e em merecimentos até o fim de sua vida? Sim, sem dúvida. E seus progressos foram incompreensíveis para nosso fraco espírito, porque logo no primeiro instante de sua existência, recebeu, com a justiça original, a plenitude das graças. Depois, por sua perfeita correspondência, mereceu que essas graças se multiplicassem a cada instante e aumentassem cada vez mais, e como que até o infinito, o tesouro de seus merecimentos. Como nossa bem-aventurada Mãe, devemos, à medida que progredimos em idade, progredir também em virtude e merecimentos para o céu. É assim que fazemos? Contudo, o tempo foge, a vida passa. Vem se aproximando a noite, em que ninguém pode fazer coisa alguma. Que pesar seria o nosso, na última hora, se nossa vida se tivesse consumido toda na aquisição dos bens temporais, e tivéssemos esquecido o fim sublime para o qual fomos criados e postos no mundo. 363. Que coisa contribuiu particularmente para aumentar os merecimentos de Maria? O cuidado que tinha, no seu perfeito amor, de referir tudo a Deus, de modo que não havia nem palavra, nem olhar, nem mesmo suspiro, que não se tornasse uma ocasião de merecer um novo grau de glória para a eternidade. Exemplos. A. Menino preservado das chamas. Em Constantinopla, outrora, quando se renovava a Sagrada Eucaristia, havia o costume de dar a comer a meninos ainda inocentes os fragmentos que ficavam dos pães ultimamente consagrados. Um dia que vieram os meninos da escola, entre eles achou-se um que era judeu, filho de um vidraceiro. Comungou como os outros. Voltando para casa, contou a seu pai o que se tinha passado. Este enfureceu-se tanto que pegou no menino e o lançou no forno, que estava aceso. A mãe, extremamente consternada ao ver que seu filho não aparecia, fazia ressoar a casa com seus gritos, quando, ao cabo de 3 dias, passando perto do forno, lamentando-se ainda, ouviu a voz do menino. Não sabia a princípio de onde saía a voz, mas conhecendo logo que vinha do forno,
abre a porta e vê seu querido filho no meio das chamas, sem ter recebido dano algum. Sai o menino e, como a mãe lhe pergunta por que não se havia queimado no meio daquelas chamas, responde que lhe aparece uma senhora vestida de púrpura, lançando água ao redor dele, apagar o fogo e depois lhe der a comida durante este tempo. Toda a cidade foi informada deste prodígio. A mãe e seus filhos abraçaram o cristianismo. Mas o pai, obstinando-se em não querer converter-se, foi condenado à morte, em castigo de seu crime, por ordem do imperador Justiniano. Sucedeu isto no ano de 552 de Jesus Cristo. Exemplo B. Poder da oração. Um velho marinheiro, homem franco e leal, mas pouco religioso, adoecera gravemente e fora desenganado pelos médicos. Sua filha, educada num colégio católico, cuidava do velho pai com ternura filial. O que mais a desalentava era vê-lo tão doente e não querer receber os sacramentos. Meses antes, fizera a primeira comunhão, e neste dia seu único voto foi pedir a conversão do pai. As demais alunas e as mestras associaram-se num pedido comum para alcançar do céu esta graça tão almejada. Pediram durante 8 meses consecutivos. Deus ouviu as súplicas em favor deste pobre desencaminhado, casado apenas civilmente. Maria, refúgio dos pecadores, foi para ele o canal da graça. Uma prima religiosa escreveu-lhe sem, contudo, lhe falar em religião, mas o homem, suspeitando qualquer coisa, deitou fora a carta, dizendo: são bobagens de beata. Minha prima quer que eu me confesse e comungue, mas não acredito nessas tolices. São invenções dos padres. Não matei nem roubei, sou homem de bem. Tenho, pois, toda a razão de esperar na misericórdia de Deus. Não quero ver homem de saia em minha casa. A religiosa visitava o doente a miúde, porém, sem resultado. Perdendo-se toda a esperança, pediu-se a Deus que o convertesse por intermédio de Maria. A comunidade, com as alunas, começou uma novena e mandou-se ao doente a medalha milagrosa, pedindo-lhe que a devolvesse no fim de 15 dias. Será uma preciosa lembrança do Senhor, que conservarei com muito prazer, disse-lhe a prima religiosa. Ah, manhosa, não me enganes. No entretanto, disse o homem sorrindo, será a mesma coisa que um vintém do bolso, e para te mostrar que não sou homem de preconceitos, vou pô-la ao pescoço. O efeito foi tão repentino que já no dia seguinte, os sentimentos do doente foram outros. Mandem-me chamar o senhor cônego, quero conversar com ele. O padre, logo prevenido do que aconteceu, não demorou. Explicou ao doente os pontos da religião que mais o atormentavam, os mistérios, os escândalos dos maus cristãos. O velho ficou surpreendido, encantado. Que lástima, dizia ele, não ter conhecido a religião mais cedo. Eu pensava ser outra coisa, e vejo que não oferece senão consolações. Estou disposto a cumprir todas as obrigações que manda. No dia seguinte, confessou-se e comungou pela primeira vez. Recebeu a extrema unção com fervor. Pediu que se colocasse no quarto a estátua de Maria, por ser ela a causa dessa conversão. Mandou chamar todas as pessoas conhecidas da paróquia, para lhes pedir perdão do escândalo dado e para que fossem testemunhas de sua verdadeira conversão.
Seus lábios moribundos não podiam exprimir os sentimentos que lhe inundavam o coração, para agradecer a todas as pessoas que se interessaram em sua conversão. Maria me salvou, dizia ele. Com ela hei de morar e regozijar-me durante toda a eternidade. Exemplo C. Maria, iluminadora das inteligências. Há mais de 100 anos, apresentava-se num colégio certo menino dotado de muita piedade. Fora esta a última recomendação que, ao apartar-se do lar paterno, recebera da carinhosa mãe. Meu filho, ama a Santíssima Virgem. Este conselho maternal ficou no íntimo do seu coração. Nicolau de Beauregard, que assim se chamava o jovem estudante, excedeu em breve aos companheiros pela sua candura, perfeita regularidade e, sobretudo, por uma terníssima devoção à Rainha do Céu. Não tardou em solicitar o favor de ser admitido na congregação mariana. Bem se depreende a alegria que teve quando lhe notificaram a sua admissão. Uma coisa, porém, lhe vinha sempre diminuir as alegrias e nublar os dias. Apesar de seus perseverantes esforços e sua extraordinária aplicação, o pobrezinho não progredia nos estudos. Cada um de seus concursos era uma fonte de dissabores sempre renascentes. Chegou o fim do ano letivo e encerraram-se as aulas. As férias para Nicolau correram tristes, e na reabertura das aulas, o coitadinho teve que repetir o primeiro curso, que tão penosamente percorrera no ano anterior. Ainda desta vez, saíram frustrados seus esforços e suas esperanças. O infeliz escolar sofria amargos desgostos. Mestres e parentes, todos andavam condoídos e tristonhos. O pai, desgostoso, retirou o filho do colégio. A mãe pediu um prazo de mais 2 semanas para tentar um derradeiro e supremo recurso. Humilhado, Nicolau disse à mãe: Mãezinha, recorramos à Virgem Santíssima. Sou congregado, sou seu filho. Esta boa mãe não poderá deixar de ouvir com benevolência as minhas súplicas. Pois bem, estamos entendidos, meu filho. Amanhã mesmo havemos de ouvir missa no seu altar, receberás a Sagrada Comunhão e rezarás com toda a tua alma. Que lhe havemos de prometer? Filhinho, respondeu a mãe, promete o que te inspirar o teu amor. Quanto estiver na minha mão, tudo cumprirei. No dia seguinte, ei-los aos pés de Maria, ambos a rezar à Mãe do Céu. Dizia o menino: Ó boa Mãe do Céu, consolai meu Pai querido e fazei que minha mãe seja feliz. Ouvi minha súplica, doravante prometo-vos ser todo vosso. Para vos fazer conhecer e servir, empregarei todos os talentos que me concederdes. Virgem misericordiosíssima, dizia por sua vez a piedosa mãe, ouvi as minhas preces, se o que vos peço for para o bem de meu filho, glória de Jesus Cristo e vossa. O menino voltou para o colégio no dia do concurso literário. Trata o assunto com relativa facilidade, e no dia da promulgação das notas, mal se pode descrever a admiração de todos quando ouviram proclamando em primeiro lugar aquele cujo nome vinha sempre mencionado por último. Não falou que lançasse isto à conta de engano. Houve até quem o tivesse por mero escárnio. O jovem, entretanto, dava ardentes ações de graças à sua celestial protetora. Daquela data em diante, os progressos do piedoso congregado foram constantes.
Nos concursos do fim do ano letivo, levou de vencida a todos os colegas. Seu amor filial e ilimitada confiança na sua celeste iluminadora ia crescendo de dia para dia. Nunca se entregou aos estudos antes de invocá-la com todo o fervor. Nicolau, mais tarde, veio a ser padre e excelente religioso. Faleceu em 1804, com a reputação de orador, eminente e virtuoso sacerdote. Exemplo de Maria, Rainha das Inteligências. Na idade de 16 anos, Alberto Magno entrou para a Ordem dos Pregadores. De espírito inculto e memória pesada, não progredia nas letras. Apoderou-se dele tamanho tédio, desalento, que resolveu largar os estudos e abandonar a vida religiosa. Com estas ideias funestas, Alberto se preparava a fugir de noite, quando se lhe afigurou divisar 4 senhoras de aspecto venerando. A primeira e a segunda repeliram-no com a mão. A terceira perguntou-lhe por que tencionava sair. Alberto explicou os motivos de seu desânimo. Ela, porém, deu-lhe o conselho de implorar o auxílio da 4ª senhora, a qual era a Mãe de Deus, a Rainha do Céu. A Virgem Santíssima o acolheu com bondade e lhe perguntou que ciência preferia estudar, mais particularmente, a ciência divina ou a ciência natural. O moço, inexperiente, não achava nada mais elevado do que a filosofia. Por isso, optou e escolheu a ciência natural. Cumpra-se o teu pedido, disse então Nossa Senhora. Mas por que desprezas a ciência de meu divino Filho? A tua erudição toda esvaecer-se-á nos últimos anos de sua vida e recairás na tua ignorância atual. Desvaneceu-se a visão e Alberto se sentiu mudado. Quanto ouvia, aprendia com extrema facilidade. Ao encontrar alguma dificuldade, volvia-se para Maria e logo se aplainavam os obstáculos. Numerosos anos da vida gastou em escrever e ensinar, granjeando merecida fama de sábio extraordinário. 3 anos antes do fim da vida, enquanto estava no púlpito, esqueceu-se de repente de todo o seu saber. Referiu então aos seus ouvintes o que se dera com ele na mocidade. Depois de declarar que do íntimo do coração abraçava todos os artigos da fé, baixou do púlpito e o que lhe sobrava de vida passou na obscuridade de seu mosteiro, resolvido em não descurar o menor dos ofícios de um bom religioso.